Olá, alunos! Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos? Hoje a nossa correção de atividade, livro Trilhas, páginas 66 a 70, continuando com o assunto verbos. Nós já estudamos os tempos verbais e vocês sabem que quando nós falamos em tempo, estamos falando em passado, presente e futuro. E hoje vocês vão estudar o tempo passado do modo indicativo e ver que existem mais de uma forma de expressar um fato que já ocorreu. Vamos começar com o pretérito perfeito. Bom, dizer que algo é perfeito significa que ele é completo, né? Ou seja, o pretérito perfeito é o passado completo, o meu passado completamente realizado. Exemplo: ontem eu brinquei na rua. Brinquei é uma ação pontual, momentânea, ela ocorreu no passado. É uma ação que começou e acabou, né? Ela transmite essa ideia de algo momentâneo. Então é bem fácil você diferenciar o pretérito perfeito do pretérito imperfeito. Vamos ao pretérito imperfeito agora. É o tempo verbal no passado também, né? Pretérito quer dizer passado, que indica uma continuidade. Exemplo, aqui eu tenho a pergunta: o que você fazia há 15 anos? A resposta: eu só jogava videogame. Você percebe que jogava videogame é uma frase que me dá uma ideia de continuidade, né? De rotina, de hábito. Então, quando eu tenho um verbo que me traz essa indicação de que costumava acontecer mais de uma vez, ele está no pretérito imperfeito. Vamos à nossa atividade. Observe as cenas e contorne as formas verbais presentes em cada fala. Na cena 1 eu tenho: ontem eu tomei suco no café da manhã. Na cena 2 eu tenho: na infância eu tomava suco no café da manhã. Vamos circular a forma verbal. Na cena 1 é tomei, na cena 2 é tomava. Na letra A, ele quer saber a forma verbal que transmite a ideia de presente, passado ou futuro. Então, tomei, né? Ela me transmite a ideia de passado. E tomava, ela também, né, me transmite essa ideia de passado. Então, a resposta correta é passado. Apesar de indicar ações que já ocorreram, as duas formas verbais, tomei e tomava, elas possuem diferença de sentido quanto ao tempo. Bom, qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, que costumava praticar no passado? Que forma verbal foi utilizada? A mulher, né? Na cena 2, o verbo tomava. Na letra C, qual dos personagens fala de uma ação momentânea ocorrida em um passado recente? Que forma verbal foi utilizada? O menino, na cena 1, o verbo tomei. Conseguiram identificar? Muito bem. Próximo. Observe a capa do livro. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos. Na letra A, ele pergunta: qual é a forma verbal presente no título desse livro? Mandava, né? Tem o verbo mandar e ele está aqui me indicando um passado, né? Em que tempo essa forma verbal está? No pretérito imperfeito. Por que ele é imperfeito? Porque me traz essa ideia de que ocorreu mais de uma vez, que era uma rotina, né? De acordo com o tempo dessa forma verbal, a televisão ainda manda no Carlinhos? A televisão não manda mais no Carlinhos? Ou a televisão sempre mandará no futuro? Então, correto é: a televisão não manda mais no Carlinhos. Na questão 2, nós temos: escreva uma frase com o verbo mandar no pretérito perfeito. Aí essa questão fica a critério de vocês, tá? E aqui tem uma dica, né, para facilitar o emprego do pretérito perfeito. Inicia a frase com a palavra ontem. Então, ontem mandei você arrumar o quarto. Terceira questão: leia a tirinha a seguir e responda as questões.
Aí ele te dá aqui a primeira tirinha, né? Antes, a vovó, aí tem um espaço, e eu, tem outro espaço que é para você completar com a lã. Na segunda tirinha nós temos agora, com a máquina de tricotar automática, eu, tem um espaço para você completar e tem a vez. Na letra A ele pede o seguinte: reescreva a frase do primeiro quadrinho empregando os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Então, a sua frase vai ficar: antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Acertaram? Muito bem. Vamos à letra B. Reescreva a frase do segundo quadrinho empregando o verbo perder no pretérito perfeito. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu perdi a vez. Lembrando que o pretérito perfeito, ele te indica uma ação pontual, momentânea, que ela ocorreu no passado, tá bom? Na letra C nós temos: por que o gatinho está chateado no segundo quadrinho? Porque a vovó não o deixa mais brincar com o novelo de lã. Acertaram? Vamos à nossa próxima atividade. Reescreva a frase do primeiro quadrinho substituindo a palavra vovó por vovós e a palavra eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Atente para a concordância entre os verbos e as palavras vovós e nós. Então, reescrevendo, fica assim: antes, as vovós tricotavam e nós brincávamos com a lã. Acertaram? Muito bem, alunos. Agora, reescreva a frase do segundo quadrinho substituindo a palavra eu por nós. Mantenha o verbo perder no pretérito perfeito. Lembrando que o pretérito perfeito é um pretérito acabado. Então, fica agora com a máquina de tricotar, nós perdemos a vez. Próxima questão. Reescreva as frases a seguir, alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito. Na letra A, eu tenho a frase: eu canto na escola, né? Eu canto na escola é tempo presente. Então, passando essa frase para o pretérito perfeito, fica: eu cantei na escola, né? Um passado acabado, perfeito. Passando para o pretérito imperfeito, eu tenho: eu cantava na escola. Ou seja, me dá uma ideia de que cantar era algo rotineiro, né? Comum, que era uma rotina. Na letra B eu tenho: meu irmão gosta de ir ao teatro. Nessa frase ela está no presente, certo? Vamos passar agora ela para o pretérito perfeito. Então fica: meu irmão gostou de ir ao teatro. Passando para o pretérito imperfeito, eu tenho: meu irmão gostava de ir ao teatro. Na letra C, meus avós nos ensinam boas maneiras. Passando para o pretérito perfeito, meus avós nos ensinaram boas maneiras. Passando a frase agora para o pretérito imperfeito, eu tenho: meus avós nos ensinavam boas maneiras. Na letra D, eu tenho: meus pais chegam tarde do trabalho. Passando para o pretérito perfeito, meus pais chegaram tarde do trabalho. Passando para o pretérito imperfeito, eu tenho: meus pais chegavam tarde do trabalho. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Estude mais sobre os tempos verbais. Espero que vocês tenham gostado da aula e façam bom proveito. Fiquem todos com Deus e até a próxima.